Fala galera, tudo bom? Meu nome é Lucas, para quem não conhece, eu sou o host da nossa instituição de ensino, que agora está focada no online. Me chamo Lucas Gabriel, sou violinista, instrutor, sou gestor aqui de todo o projeto que a gente está andando, tá colocando cada vez mais o nosso Deus na frente para a gente poder avançar. E hoje nesse vídeo, qual vai ser o propósito? A gente vai falar na nossa história resumidamente, tá? Tudo que eu passei, tudo que a gente passou, tudo como que a equipe surgiu e como que a gente está andando ao longo desse um ano. A gente, na verdade, depois desse insight, eu fiquei criando ideias, colocando no caderno e tal, pedindo direcionamento, como que de fato eu ia tirar aquilo ali e a gente ia começar a andar, E eu não tinha aluno de violino, não tinha e tal, também não era nenhuma possibilidade de eu aplicar as aulas, porque na minha cabeça eu não tinha capacidade. Apesar de esse ano eu vou fazer 10 anos de prática, comecei com 9 anos e a gente está avançando aí, E aí eu coloquei um amigo, chamei um amigo, a gente conversou e tal, e a gente iniciou, e aí a gente começou a divulgar aula de violão, o que ele aplicava, então começou a vir uma galera legal, e a gente começou a aplicar essas aulas, sem medo, sem nada, e a gente foi indo, eu fiquei só naquela parte ali de gerir e tal, e foi fluindo, e a gente começou a criar um caixa maneiro, e foi fluindo legal. Só que antes disso tudo, o projeto, os investimentos, eles vieram de um ponto. Eles vieram do meu esforço também, que não quero me vangloriar, mas não foi o meu esforço. A gente sempre crê que é o esforço de Deus ali sobre nós, o Espírito nos capacita para a gente ir além e a gente coloca e vai. E eu comecei a fazer trufas, porque eu fiz um curso de gastronomia, eu tinha aquela técnica ali, e eu falei, vou vender doce na rua para pegar um dinheirinho para a gente começar nossos primeiros investimentos. E assim foi. A gente começou a panfletar, começamos a divulgar no Instagram, com arte paga, algo mais profissional, e a galera veio, e daí para frente foi muito legal. E aí a gente começou a nossa primeira aula dia 26 de abril de 2024, e aí a gente foi andando, e graças a Deus a gente está aí, até o presente momento. E agora a gente vai começar falando o que é a nossa sigla, IMFG. Aqui está escrito, Estudo de Música Filhos Guiados, e é exatamente isso. E como surgiu, Lucas, essa ideia mirabolante e tal? No princípio eu ia botar o meu nome, mas ficou muito ruim, péssimo, e aí eu descartei essa possibilidade logo de início. E aí, eu sou cristão, e a gente estava eu digo a gente assim, os jovens, estava tendo ali um momento de célula, de comunhão e tal, a gente estava numa confraternização também, e aí eu estava orando e tal, e o Espírito me deu um direcionamento, falou, a gente estava tendo ali, e eu estava muito enfático na minha cabeça Romanos 8,14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, fazendo esse devocional e tal, e aí eu coloquei essa sigla, IMFG, que seria Instituto de Música, e os filhos guiados, todos aqueles que são guiados, filhos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a gente consegue mistificar, colocar ali guiados pela música e tal, e a gente pegou essa referência, a gente amou, toda a equipe concordou e foi muito maneiro, e a gente colocou a nossa identidade visual, a cor e tal, no vermelho bordô, no vinho bordô ali, puxado pelo sangue, representação do sangue de Cristo, e foi excelente, a gente chamou a ideia e a gente tá nessa. E depois, quando a gente já tinha os primeiros investimentos já feitos e tal, já comprados, alguns projetos, a gente foi para o nosso espaço físico, qual a gente já dava aula ali, só que a gente não tinha um espaço físico alugado, era emprestado do nosso professor. E foi muito legal, porque lá a gente teve essa troca, a gente conheceu bastante gente legal, ele também foi, incrível, Isaac, muito bom, excelentíssimo instrutor de altíssimo nível, talento imensurável, não tem nem como explicar. E esse cara foi o que ajudou a gente, de fato estava junto ali com o projeto, e a gente conseguiu dar essa andada, foi muito legal, e a gente teve essa experiência. E depois, a gente não conseguiu mais continuar com ele, então consequentemente a gente perdeu o espaço, e aí eu tive que me reinventar. E aí eu migrei para online. E aí quando começou, bateu o primeiro lead, que eu tinha colocado um anúncio na OLX, e aí a galera veio pela OLX, você dá aula online e tal, não sei o que. E eu falei, sim, a gente aplica aula online, e eu comecei. A primeira aula online foi com a nossa aluna Júlia, quase caí.
e foi com a nossa aluna Júlia. E aí, quando a gente aplicou a nossa primeira aula, a gente começou a impulsionar anúncio de aula online, veio mais galera, veio de outros estados. E foi muito incrível. E a gente está até hoje, né, colocando. E agora a gente está no YouTube também, para poder alavancar o nosso público orgânico, para trazer reconhecimento a mais para a gente, para vocês poderem ver também como a gente funciona e saber que o online ele te proporciona um excelentíssimo conteúdo. Porque você, estando na sua casa com o seu instrumento, você entra no horário da aula, você absorve conteúdo, você coloca em prática, você aprende e está como se fosse um aluno presencial de fato. Então, os alunos amam. É excelente, excelente. E para fechar, queria ser grato por cada um da nossa equipe, que a gente está andando, está caminhando, a gente está se esforçando. Todos os dias a gente estuda para poder fazer melhor, para entregar mais conteúdo para os nossos alunos, né, para se dedicar por amor a eles. Então, cada vez mais é gratificante a gente entender que a gente está no online, né, e a gente tem a possibilidade de um dia voltar para o presencial, para a gente poder trazer essa galera, né, que precisa desse abraço, desse acolhimento, que nem sempre vai ter um celular à disposição com a internet. Então, a gente está aqui para trazer cultura, a gente está aqui para de fato trazer essa musicalidade para esse povo, né, tão sedento de cultura. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Se vocês puderem, compartilhem, mandem para mais gente, porque esse gesto que você faz é uma forma de estar retribuindo tudo que a gente está buscando fazer diariamente, né, para entregar cultura, para entregar de fato essa realidade, né, que é a vida, que é a arte, que é de fato uma música boa sendo expressada. Valeu? Instituto de Música Filhos Guiados. Ó, Instituto pensado em você. Valeu!